né? Porque a coisa está complicada, está fora da normalidade. Gente, eles estavam apavorados. Mas presta atenção. Obedeceram ou não obedeceram a Jesus? Obedeceram. Entraram ou não entraram no barco? Entraram. Estavam com Jesus ou não estavam? Estavam. E teve tempestade? Teve. E agora? A gente segue a Jesus. A gente obedece a Jesus. E a gente espera que tudo vai dar certo, não é mesmo? E vi a tempestade vier no meio da viagem. Está preparado para ela? Né? E às vezes a tempestade vem no meio da viagem. O que a gente sente? O que os discípulos sentiram? O Senhor não se importa com a gente? Ele está dormindo. O silêncio de Deus nessas horas transtorna a vida da gente. A gente que costuma muitas vezes depositar nossa confiança na circunstância. A gente não está olhando para Cristo, a gente está olhando para o vento. A gente está vendo às vezes o nosso barco afundar. Mas o nosso barco pode afundar se Jesus está dentro dele? Não. Então por que então que a gente fica com medo? Né? O que é que pode nos ameaçar? Se Jesus está dentro do nosso barco, não importa a tempestade. Se Jesus está dentro do nosso barco, não importa se a situação é de prisão ou de oposição. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nem a morte, nem a vida, nem a prisão, nem necessidade, nem privações, nem doença, nada, absolutamente nada. Quando a gente está em Cristo, a gente está em Cristo. A gente está em Cristo. Na saúde ou na doença? Né? Na felicidade ou na infelicidade? Jesus está conosco. Aleluia! Essa é uma coisa importante que a gente precisa saber. A nossa paz é oriunda, ela é derivada do nosso relacionamento com Cristo, de estar em Cristo. E aí a gente não tem medo de nada. A gente sabe que o Senhor é nosso bom pastor. E se Ele é nosso bom pastor, nada vai nos faltar. E Ele, como bom pastor, sabe conduzir e nos guiar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E aquele salmo é interessante, porque ele não para por aí não, né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não vou ter mal nenhum. Então eu estou com Cristo, Ele me guia, e eu ainda tenho que atravessar o vale da sombra da morte. Mas se Ele é bom pastor, não devia só ter pasto verdejante? Não devia só ter água tranquila? Mas nessa vida, meus amados irmãos, ainda aguardando a segunda vinda de Cristo. Aleluia! Depois da segunda vinda de Cristo é só pasto verdejante. Aleluia! Garanto vocês. Mas até lá nós estamos num momento de prova. Nós estamos sendo provados. Nós temos como cristãos que carregarmos, cada um de nós, a nossa própria cruz. E o nosso Senhor disse para nós que a gente devia ter bom ânimo. Mas Ele garantiu para a gente: no mundo tereis aflições. Então, uma promessa de Deus para vocês hoje: vocês vão ter aflições. Meu Deus, eu vou ficar apavorado agora. Passou de minha vida, acabou com uma coisa melhor. Mas vamos para outra. Jesus disse, o mesmo que falou, no mundo tereis aflições, disse, tem de bom ânimo. Aleluia. Não fica desanimado não. Aleluia. Não fica para baixo não. Por quê? Porque esse Jesus é o Senhor da vida, veio a esse mundo e venceu o mal. Venceu por nós. Nós temos esperança. Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Então não tem que temer o mal. Tem que estar em Cristo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Ele está com a gente. Se Ele está com a gente, o vale da sombra da morte, a própria morte não é mais ameaçadora. Aleluia! Se a gente não teme a morte, vai temer mais o que mesmo? A morte não é a pior coisa que poderia nos acontecer? Se a gente não teme a morte, porque Ele está com a gente na hora da nossa morte. O crente não morre de véspera. Verdade, não. Na peru de Natal, né? Glória a Deus. Aqui também tem peru no Natal, acho que não morre de véspera, não. A nossa vida está nas mãos de Deus. O diabo, ou a morte, ou qualquer outra coisa, para tocar ou para mexer com a gente, vai ter que passar por quem? Pelo bom pastor. Aleluia! Não tem acidente na vida do crente. Está tudo nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Nenhuma delas
absolutamente, existem e acontecem na nossa vida para mal, para nossa destruição. Mas Deus usa, e Ele é poderoso, para transformar todas as circunstâncias da nossa vida para o nosso bem. Aleluia, Todas as Pai. coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, absolutamente todas. Por isso, em tudo, dai graça. Amém. Né? Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia, Pai. Por isso, da nossa boca tem que sair o quê? Que é bom, que é puro, que é verdadeiro, né? Se algum louvor há, aquilo que é excelente. Essas coisas devem proceder do coração daquele que sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Que seus pés estão firmados na rocha. Que não tem más notícias. Que podem descansar no poder de Deus. Oh, aleluia, Sabe Pai. que quem conduz o barco da nossa vida é o Senhor. Aleluia. E uma palavra dele só é suficiente e a tempestade se acalma e vem abundância. Oh, E glória a o furacão Deus. passa, né? Glória a Deus. Uma palavra dele. Agora, se a gente fica agitado, se a gente fica angustiado, no meio da tribulação, na hora do barco, ele vai chamar a nossa atenção. Ah, povo de pequena fé, né? Por que estão duvidando do meu cuidado, do Oh, meu amor? Deus. Aleluia. Né? Podemos confiar em Deus? Olha uma coisa interessante. Às vezes a gente diz assim: nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus, cremos que Deus um dia nos ressuscitará dos mortos. Amém? Amém. Uma coisa tremenda. Cremos que viveremos para sempre com o Senhor na eternidade. Outra coisa tremenda. E não somos muitas vezes capazes de crer que Ele vai cuidar das nossas necessidades diárias. Aleluia. Né? De coisas mais simples do nosso dia a dia. A gente é capaz, às vezes, de crer em coisas tão tremendas e acabamos falhando e tropeçando em coisas tão pequenas. O Senhor é a nossa força. Alegre-se. Eu tinha 16 anos de idade. E era office boy. Office boy aqui é a mesma coisa? Que é um garoto que fica mensageiro. Mensageiro, que fica entregando coisas assim. É a função mais baixa que tem no escritório. Era isso. Não tinha mais baixo. Mas salário menor. Não tinha. Moço dos recados. Moço dos recados era eu. Com 16 anos de idade. Meu primeiro emprego. Eu trabalhava na TV Record. Era o moço de recados da TV Record. Tá? Não era muito chique, o salário era isso aqui. Era um office boy, como a gente chama lá no Brasil. E trabalhava com pessoas assim que ganhavam muito bem. Os meus patrões eram Silvio Luiz, aquele que narra esportes, depois Luciano do Vale, o Hélio Saldo, aquela turma. E eles tinham carros muito bons, e eles tinham coisas muito boas. E minha casa, um tijolo era emendado com outro com barro, nem com cimento. Nós éramos muito pobres. Muito pobres. Mas eu tinha Jesus no coração. Aleluia. Eu me sentia a pessoa mais feliz, privilegiada do mundo. Eu não tinha nenhuma inveja daqueles meus patrões com aqueles carros. E eu lembro de uma vez ter contemplado, um deles tinha comprado um carro novo, último tipo e tal. Eu olhei aquilo e falei: e quando é que eu vou poder ter um desse? Eu acho que provavelmente nunca. Mas eu fiquei em paz. Aí eu fui cumprir minha missão. Me mandaram para fazer uma missão, mais ou menos, tinha uns 5 quilômetros. Eu falei: eu acho que dá para ir a pé. Embolsava o passe no bolso e fazia o caminho a pé. Olha como a gente era pobre. Mas naquela caminhada, no alto de eu estou me lembrando como se fosse hoje, no alto de um viaduto, caminhando, eu estava tão contente, tão feliz. Oh, aleluia. Eu cantava um cântico, tinha um cântico que a gente cantava, é muito antigo, só Dilson Lopes Aleminha mesmo para lembrar. Chama de velho. Muito antigo! Esse cântico, eu estava cantando ali, mas eu estava sentindo o céu dentro do meu coração. Aleluia. Eu não tinha a mínima ideia do que seria o meu futuro. Eu não sabia. Eu estudava escola estadual. No Brasil é muito difícil conseguir uma faculdade. Não tinha ideia do que seria o meu futuro. Já namorava a Cristina naquela época. Mas miserável como eu era, como é que eu vou conseguir me casar, comprar uma casa? No meu eu não ganhava para pagar metade do... Não, quem fez para pagar aluguel? Que vida, que mundo injusto. Não podia estar chorando, reclamando por um monte de coisa. Ah, meu patrão